Graça e paz, Igreja do Senhor. Felizes com Jesus, sei que já responderam essa pergunta, mas que dá continuidade. Véspera de feriado, aí vai eu ali pensando, né? Bem que o inimigo das nossas almas poderia aproveitar o feriado e dar uma viajada aí, deixar a gente em paz. Mas infelizmente ele não tira férias, não. A todo momento ele está aí disposto a destruir nossa vida. Por isso que a gente continua. Pode vir feriado, pode ser o que for, mas a gente continua levando a palavra, louvando e adorando ao Senhor. Amém, amados? Bom, título ou tema da palavra que o Senhor colocou para mim compartilhar com os irmãos nessa noite é este: o desafio de adorar a Deus por aquilo que Ele é. O desafio de adorar a Deus por aquilo que Ele é. E antes de entrarmos no texto, eu peço para o irmão trazer um copo de água, por favor, diácono. Estava meditando sobre isso. Era algo para ser natural e espontâneo da nossa vida. Buscar e adorar a Deus por aquilo que Ele é. Não precisava ninguém pedir, não precisava ninguém ordenar. Tinha que ser algo natural e espontâneo. Tamanha a obra que o Senhor fez e ainda está fazendo na nossa vida. Porque a palavra do Senhor declara: Ele começou, obrigado, diácono. Ele começou a boa obra e ainda não terminou. Você é uma obra inacabada. Ele não terminou a obra na sua vida ainda. Então, nós temos que entender que não deveria ser mandado. Tinha que ser espontâneo. Adorar a Deus por aquilo que Ele é. Só que aí eu fiquei meditando sobre isso, que essa verdadeira busca a Deus por aquilo que Ele é, infelizmente, é um desafio, porque hoje tem que competir com muita coisa. Tem que competir com os prazeres da terra. Tem que competir com os nossos próprios desejos. Tem que competir com o humanismo que tem hoje. Tem que competir com o egoísmo. Tem que competir com o pragmatismo religioso. Então, competir com tudo isso para buscar e adorar a Deus por aquilo que Ele é. Por isso que hoje faz muito sucesso aqueles pregadores que vai pregar não o que você precisa ouvir, mas vai pregar o que você quer ouvir. Então esses vão fazer mais sucesso, que vai pregar o que você quer ouvir. Então hoje eu posso estar na casa de Deus não buscando pelo que Ele é, mas o que Ele tem para me dar. Então é isso que o Senhor me incomoda. Que o que mais importa hoje é o Senhor solucionar meu problema. Ele tem que solucionar o meu problema, a minha situação. Ele solucionando, tá bom. Para mim Ele é Deus se Ele fizer isso. Aliviar minha dor, pôr fim nas minhas lutas, nas minhas situações, realizar meus sonhos. E aí, para tornar esse desafio ainda mais difícil, vem os líderes que era para trazer de forma diferente. Não, só alimenta isso no povo. Isso que me deixa mais triste. Aí você vai ver as pregações, que hoje tem os pregadores coach. Poxa, o que importa é o seu desenvolvimento, para você colher aqui nessa terra, somente aqui. Aí você vai ver os louvores e você fala: não é possível que isso aí é um louvor. Mas tá tocando uma rádio de crente. É louvor. É louvor. Não é possível que isso é louvor.
Não, que louvor é esse que não fala nada de Deus? Não honra a Deus. Só fala do homem, da bênção na terra. Não é possível, isso é louvor, está numa rádio de crente. Então tudo isso ajuda a fazer com que buscar a Deus por aquilo que Ele é se torne um desafio muito grande. Muito grande. É um desafio muito grande, mas não é impossível. E o Senhor mostra na palavra dEle. Por isso eu peço os irmãos abrirem Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Palavra mais do que conhecida. Livro do profeta Abacuque, no seu capítulo 3. Deus abençoe a vida de todos os irmãos presentes hoje na casa de Deus, irmãos que estão acompanhando pela internet. Deus abençoe a vida de todos vocês. Abacuque, capítulo 3, o seu versículo 17, 18 e 19, que diz assim, uma palavra bem conhecida: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Oremos. Pai querido e amado, em nome de Jesus, pedimos para que a Tua palavra, Senhor, por intermédio do Teu Espírito Santo, faça a obra. Fale conosco, nos direcione, meu Pai, para onde Tu queres. É o que pedimos ao Senhor nesse momento, em o nome de Jesus. Amém. Confesso que quando eu meditava nessa palavra, eu até comecei a rir sozinho comigo mesmo, devido a uma situação que acontece. Sabe quando Deus ele te dá uma missão? Deus te dá uma missão. E você sabe que essa missão ela é grande, é grandiosa. E as pessoas também sabem que a sua missão ela é grandiosa. E aí as pessoas chegam até você e falam aquela frase que te estimula, né? Aquela famosa frase: olha, não queria estar na sua pele. Oh, meu Deus, obrigado, hein? Tá ajudando muito. Não queria estar na sua pele. Aí eu tava meditando nisso e falei: mas Senhor, mas a gente faz isso também. Que eu tava lendo essa palavra e olhando para a vida do profeta Abacuque, eu fiz a mesma coisa. Eu falei: Abacuque, eu não queria estar na sua pele, não. Eu não queria estar na sua pele, Abacuque. Como ele gostaria, eu imagino eu, de pegar, desculpe a expressão da palavra, essa moleza que a gente vive hoje, do que ele vivenciou. Abacuque, ele recebe uma revelação de Deus num tempo complicadíssimo. Ano 612, entre 612 e 605 antes de Cristo. Um tempo complicado, um tempo difícil. Abacuque, ele olha para um lado, ele vê o povo de Judá, irredutível, um povo que não se rende, um povo de coração duro, um povo que não se dobra perante o Senhor. Então ele olha para um lado e vê esse povo de Judá. Aí ele olha para o outro lado, porque primeiro ele viu a relutância do povo de Judá.
Aí ele olha para o outro lado. Se ele viu o povo distante da vontade de Deus, ele olha para o outro lado e ele fala: meu Deus, acho que agora vai dar certo. Não. Ele olha para o outro lado e vê o Império Babilônico ganhando forças e invadindo, ganhando território, vencendo os assírios e se tornando o maior império do mundo naquela época. Então ele olha para um lado e vê o povo de Judá, ele olha para o outro e vê o Império Babilônico avançando. Aí ele olha para o alto, ele olha para Deus e vê Deus dizendo para ele: vai ter juízo contra o povo de Judá, porque tem juízo para todos aqueles que fazem as suas próprias escolhas. Cuidado com as escolhas que você tem feito. Judá pagaria sim pelas escolhas deles. E nós sabemos que eles escolheram viver distante de Deus. Escolheram andar distante do Senhor. E é triste você ver hoje, na nossa época, ainda mesmo você avisando e falando, pessoas fazendo escolhas de se viver distante do Senhor. Dá aquela tristeza. Então imagina essa tristeza no coração do profeta Abacuque. Isso que me chamou a atenção. E aí você vai notando no livro Deus mostrando para Abacuque. E não é coincidência, diaconisa Teresa que me falou ali atrás. Deus mostrando para Abacuque que lá na frente o cenário seria terrível. Deus estava mostrando para Abacuque ali que lá na frente a situação não seria fácil. Deus estava mostrando para Abacuque que lá na frente vai ter dificuldade, vai ter luta. Lá na frente, Abacuque. Será que eu continuo sendo crente? Se Deus me avisar que eu vou passar por luta, lembra de Paulo. Eu já citei muitas vezes Paulo, e o Espírito Santo falando: você vai lá, você vai passar por luta, e ele falando para mim: não importa, o importante é eu cumprir a vontade de Deus. O que importa é eu cumprir a vontade de Deus. Para você ter uma noção de como o cenário foi terrível, é só você abrir depois lá 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 17, que ali vai mostrar já depois que Deus avisou Abacuque. Aí você vai ver como foi a situação lá, que destruição que foi na cidade de Jerusalém. O quão terrível foi. Mas o que me chamou a atenção também nessa palavra, no seu contexto geral no livro de Abacuque, é que mesmo Deus mostrando um cenário difícil para ele, ele se recusava a deixar uma vida de oração. Ele se recusava a deixar uma vida de oração, porque no livro de Abacuque era, Abacuque falava, Deus respondia, Deus falava, Abacuque orava. Ele se recusava. Por isso que eu aprendo aqui, que se você estiver atravessando um cenário mais difícil da sua vida, mais doloroso, mais tenebroso, e mesmo assim você está lá na presença de Deus, orando, buscando, você está fazendo isso porque você está buscando a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode te dar, não. O cenário mais difícil da sua vida, e mesmo assim você está lá. Você está buscando, você está na presença de Deus, você está orando. E Deus sabe que você está lá por aquilo que Ele é, e não pelo que Ele pode te dar, não. Porque Abacuque entendeu, na oração ele ganhava forças. E quem tem participado aqui da campanha de oração de terça e de quinta, no momento de oração, sabe a força que está tendo para suportar essas lutas de hoje, dessa pandemia, sabe? Quem está participando sabe.
Quem está participando sabe a força que está recebendo. E mesmo que seja simples, é uns minutinhos lá, mas isso tem sido de grande valia para aqueles que possam suportar as lutas dessa pandemia. Quem está participando sabe. Porque Deus sabe que aquilo que está sendo feito por aquilo que Ele é. E não por aquilo que Ele pode dar, não. O momento de oração não é para receber as bênçãos da terra, mas é para ter comunhão com Deus. Aí os testemunhos estão vindo por conta da sinceridade. É por conta da sinceridade que todos estão entrando para orar. Por isso os testemunhos estão vindo. Adorar a Deus por aquilo que Ele é, pode mudar cativeiro? Pode. Nós cremos, nós sabemos, a palavra mostra. Com exemplo, Paulo e Silas acabam de expulsar o demônio daquela moça adivinhadora. Aí aqueles que recebiam os lucros indignos se enfureceram, pegaram Paulo e Silas e arrastaram eles pela praça, bateram, açoitaram, depois lançaram eles na prisão. Eles poderiam fazer o quê? Reclamar, murmurar, mas a Bíblia diz que quando estava perto da meia-noite, eles estavam adorando e louvando a Deus, por aquilo que Ele pode fazer, não, por aquilo que Ele é. E de repente o terremoto fez aquilo ali quebrar tudo, destruir tudo, abrir tudo, aquelas cadeias lá, por aquilo que Ele é. Presos. Foi diferente com o Jó? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Tudo que eu digo é tudo. E hoje a gente não suporta perder um palito de dente. Que a gente já deixa a igreja, já deixa o caminho, já deixa o reino, já deixa tudo. E ele não desistiu, não. Só que a pergunta que permeia é: e se o cativeiro não mudar? E se a resposta da tua oração não for a que você está esperando? Está disposto a continuar adorando a Deus por aquilo que Ele é? E é como aquele louvor que nós gostamos de entoar aqui. E se o gigante não cair? E se a fornalha te queimar? E se o mar não se abrir? E se o faraó te alcançar? E aí? Está disposto, está disposta a continuar buscando e adorando a Deus por aquilo que Ele é? Por isso se torna um desafio hoje. Se a minha resposta for não, aí eu estou mostrando para Deus, eu não aprendi nada com Abacuque, Senhor. Aprendi nada com ele. É tão difícil, um livro tão difícil, umas palavras tão difíceis, não aprendi nada com Abacuque. Se eu disser que não. Mas ele mostra que é possível sim. Que Deus, mesmo Deus deixando claro para ele a sua vontade. Porque Deus estava deixando claro para Abacuque ali a sua vontade, o seu desígnio. Ele diz: olha, Abacuque, Abacuque, ele queria ver, é como se ele quisesse ver Judá pagando pelas suas escolhas. Só que ele não imaginava que Deus usaria os babilônicos para vir como um instrumento de disciplina contra o povo dele. E isso incomodava, isso atormentava Abacuque. Eu aprendi com isso que Deus ele faz o que Ele quer. Se Deus quiser usar um mundano para corrigir os seus filhos, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se Ele quiser usar aquele que está distante para corrigir um filho que está perto, Ele vai fazer. Então Abacuque ficou indignado.
Mas Deus sabe o que faz. 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 Aí mesmo diante de todo esse cenário que nós acabamos de citar, ele foi capaz de fazer essa declaração aqui, amados, que nós acabamos de ler. Ele foi capaz de fazer essa declaração aqui, que nós acabamos de ler, que nos ensina que é possível buscar e adorar a Deus por aquilo que Ele é. Mesmo Deus falando, vai ter situação difícil sim, os babilônios vai vir sim, vão destruir sim, vão acabar tudo com isso sim. Mesmo assim ele foi capaz de dizer o que ele disse no versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. A economia judaica daquele tempo dependia de tudo isso aqui. Dependia de tudo isso. E ele está dizendo, mesmo que Deus tire tudo isso, mesmo que Deus afete a economia, e não é coincidência não que essa pandemia afetou a economia, e nós sabemos o quanto. Quantos suportaram com a economia lá embaixo? Quantos tiveram seus empregos prejudicados, os seus salários prejudicados? Quantos tiveram seus mantimentos em casa, defasado por conta disso? Mas quantos continuaram adorando a Deus? Quantos continuaram vindo para a igreja buscando, adorando, pregando, servindo, louvando, dançando, lavando, fazendo o que for por aquilo que Ele é? Quantos? Mas Abacuque teve coragem de dizer isso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, tudo coisas essenciais. Se eu aprendo algo com Abacuque, eu tenho que falar, Senhor, ainda que me falte o essencial, eu vou continuar te servindo, eu vou continuar indo para a tua presença, eu vou continuar orando, ainda que me falte o essencial, ainda que me falte o básico, ainda que me falte as grandes coisas, mesmo assim eu continuo te servindo. Eu passo por cima das minhas barreiras, mas eu continuo. Eu não paro não. E Abacuque estava dizendo, era uma cadeia. A figueira não florescendo não daria fruto, que não daria ali o alimento para os animais do campo. Então seria uma cadeia de situações ruins. Aí lá no livro de Joel, Deus vai mostrar lá o que aconteceu. Tudo isso aconteceu lá na frente. Tudo isso aconteceu. Mas lá atrás, porque Deus avisa antes. É como se Deus estivesse testando o coração de Abacuque. E Deus, Ele permite algumas coisas acontecer para testar o meu e o seu coração, para saber aonde está o seu amor. Está em Deus ou está nas coisas dessa terra? Está em Deus ou está na bênção? Está na provisão ou está no provedor? E aí? Qual é a nossa resposta? É interessante que Abacuque ensina algo. Tudo desaparece, mas Deus permanece. Tudo desaparece, mas Deus permanece. Ele permanece. Senhor, as coisas dessa terra aqui podem desaparecer, mas o Senhor permanece. Pode ter falta na minha vida, mas o Senhor permanece. O Senhor fortalece.
falta todo mundo, some todas as pessoas, mas o Senhor ainda está do meu lado. Abacuque entendeu isso. Ele entendeu isso. Ele ensina que eu não posso buscar e adorar a Deus pelas bênçãos que são temporais. Por isso que o Senhor fala no meu coração e no seu nessa noite: tira o foco daquilo que é temporal e agora coloca seu foco naquilo que é eterno. Naquilo que é eterno. Tira o foco do temporal e coloca o foco naquilo que é eterno. Naquilo que é eterno. Onde está o seu foco? Porque eu digo, fazer algo para Deus por aquilo que Ele é, muda a nossa postura, muda a nossa forma de agir, muda a nossa forma de servir, muda a nossa maneira de ser. Quando fazemos algo para Deus por aquilo que Ele é, servir a Deus por aquilo que Ele é, te faz suportar coisas que talvez você não suportaria antes. Mas faz você suportar. Faz você suportar a afronta. Faz você suportar situações. Estar na casa de Deus como igreja por aquilo que Ele é, faz você suportar aquele irmão que às vezes você fala assim: ah, meu Deus, esse irmão, essa irmã, né? Mas você faz isso por aquilo que Deus é. E você acaba suportando. E tem que suportar. Porque se não quiser andar junto com o irmão aqui, como você vai andar junto com o irmão lá no céu? Como? Se eu não quiser andar junto com o meu irmão aqui na igreja, eu vou andar com ele junto lá no céu como? Então, Senhor, por aquilo que o Senhor é, me ensina a ser igreja, me ensina a te servir, me ensina a te adorar, não pelo que sua mão dá, mas pelo que o Senhor é e representa na minha vida. O Senhor representa para a igreja. Tem que suportar. Buscar a Deus por aquilo que Ele é, te faz ter uma força que você não sabe de onde vem essa força, mas é o próprio Deus te dando para você poder suportar a luta. Quando Abacuque disse: olha, ainda que tudo me falte, Senhor, o Senhor é o Deus da minha salvação. Deus estava revestindo ele de força ali, porque quando as lutas vieram, ele permanecia de pé, porque era Deus dando forças a ele. Por isso, se você busca Deus por aquilo que Ele é, pode ter certeza da força e do revestimento de força que Ele dará na sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas entenda que se você buscar Ele por aquilo que Ele é, a mesma força que Ele deu para Abacuque, Ele vai te dar nessa noite. Que a igreja se coloque de pé. Por isso que Abacuque diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, ou seja, em lugares altos. O Senhor dizendo: se eu busco a Deus por aquilo que Ele é, Ele me dá força para andar por cima das situações, das lutas. Lembra de Pedro? Vem, pode vir andando por cima das águas, pode vir, sou eu, Jesus, vem. Enquanto estava focado no Deus por aquilo que Ele é, andou, mas quando mudou o foco, começou a afundar. Você tem buscado a Deus por aquilo que Ele é? Então se prepara para o revestimento de força que será liberado na sua vida nessa noite. O seu louvor será diferente, a sua adoração será diferente, a sua busca será diferente, o seu estudo será diferente, sua pregação será diferente, seu louvor será diferente, tudo será diferente por aquilo que Deus é, e Ele honra quem busca Ele dessa forma.
Amém, amados? Ainda a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira habita. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, Todavia me alegrarei. Aleluia. Oh, Pai, estende as vossas mãos, vamos orar por essas vidas. Os diáconos estão aqui postos a estar clamando. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, hoje nós aprendemos a Te adorar por aquilo que o Senhor é. Tu és o Deus que cura. Nós entendemos na Tua palavra que o Senhor não perde o controle de nada. O Senhor não perde o controle de nada. Então, Pai, em nome de Jesus, nesse Teu poder, no poder da Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo, nós pedimos agora em o nome de Jesus, coloca as Tuas mãos em cada pedido de oração, meu Pai, agora. Meu Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos e humilhamos diante de Ti. Estenda as Tuas mãos agora sobre cada uma dessas vidas, no caderno de oração, no baú de oração. Essas vidas que estão sofrendo de depressão, meu Pai, estão presas nessa cadeia espiritual. Pai, em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos, liberta essas pessoas como o Senhor libertou Paulo e Silas. Meu Pai, muda o cativeiro dessas pessoas como o Senhor mudou de Jó. Oh Deus, em nome de Jesus, por aquilo que Tu és. Tu és o Deus que restaura e vivifica. Tu és o Deus que faz a obra e não muda. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que pedimos ao Senhor nesse momento e já agradecemos. Obrigado, Senhor, por a Tua palavra nessa noite, por cada vida que veio na Tua casa, por cada um que acompanhou pela internet, Pai. Nos ensina todos os dias a Te buscar por aquilo que o Senhor é. Por isso já Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece, o Senhor Jesus. Abençoados. Então que Deus abençoe aí, Deus te proteja, te guarde esse restante de domingo, amanhã feriado. Cuidado. Que Deus guarde a sua vida, de toda a família, e nos proteja. E só para lembrar que saiu aí na reportagem, né? Santo André já está na fase verde. Então isso nos mostra que está aproximando o dia da libertação total dessa situação. Nos libertar de tudo isso, nos libertar de máscara, nos libertar de tudo, para estarmos na casa do Senhor como se deve novamente. Amém, meus amados? Deus abençoe a vida de todos vocês, a irmã que nos visita nessa noite. Deus abençoe. Estende as vossas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje para todo sempre. Aquele que crê diz: está encerrado em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, te proteja e te guarde.